Com a queda do interesse dos jovens pela política, o chamado voto consciente estaria este ano nas mãos de um eleitorado mais maduro e com maior escolaridade. Seu Olavo tem 63 anos e participou de mais de 15 eleições. Ele admite que já votou errado, mas acredita que hoje é um eleitor experiente. A gente acaba se informando melhor. Então, existe uma preocupação de a gente acompanhar a política, a economia e para que a gente consiga fazer a escolha dos candidatos possíveis, aquele que mais se enquadra no nosso perfil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado neste ano está mais maduro. 40,7% do total de eleitores tem mais de 45 anos, 19,9% tem entre 35 e 44 anos e 39,4% tem entre 16 e 34 anos. Em 2010, os eleitores com mais de 45 anos correspondiam a 38% do total. 20% tinham entre 35 e 44 anos e os eleitores mais jovens, entre 16 e 34 anos, eram a maioria. Mais velhos e com maior grau de instrução. Pela primeira vez na história, haverá mais eleitores com ensino superior completo do que analfabetos. Serão 8 milhões de eleitores com formação superior contra quase 7 milhões e meio de analfabetos. Essa mudança de perfil, segundo este cientista político, pode melhorar a qualidade do voto. As pessoas estão mais conscientes, sobre os candidatos, as propostas desses candidatos, enfim, têm acesso a todos os meios de comunicação e não apenas aquela velha mídia, a mídia tradicional, mas também tem acesso às fontes de informação alternativa. Natália, de 22 anos, não votou em 2010 e ainda não sabe se vai às urnas este ano. O jovem ele não é incentivado a gostar de política. Desde a minha época de escola, eu estudei em colégio estadual. Nenhum político nunca foi ali. Nós nunca tivemos aula de política. Na faculdade não temos aula de política. Aí, Vira, por que nós não temos aulas de política? Porque o eleitor consciente, a vida do político se torna mais difícil, né? Mas eu acho que são momentos que a história do Brasil vive. Eu, por exemplo, quando eu estudei na graduação, tinha aula de política todo dia. A aula de política não é um professor dando aula de política, mas a política fazendo parte da vida dos estudantes e aquilo marcando o seu cotidiano, tal. Até os livros que ele lia, os filmes que assistia, as peças que escolhia, tudo passava pela política. Eu acho que nós temos um processo mais recente de despolitização, ou melhor, de despartidarização. Os partidos foram perdendo importância na sociedade brasileira por várias razões, nós já até discutimos várias delas aqui e tal. Então, acabou havendo uma diminuição do interesse. Agora, acho que é importante destacar também, em relação aos eleitores muito jovens, que nós temos é claro que os dados estão corretos, apresentados pelo TSE, pelo total de eleitores, mas nós temos um processo de envelhecimento, claro, que precoce ainda, da população brasileira. Então, nós temos que entender que há uma mudança na pirâmide etária brasileira que se reflete também no total de eleitores. Mas eu acho que nós temos um problema grave, que essa é uma tradição brasileira da falta de política. Nós não somos uma sociedade marcada historicamente por grandes transformações políticas, por uma participação intensa da população. Nós vivemos momentos de participação muito restrita. O abolicionismo lá em 1888. Depois tem alguns momentos na década de 20, depois alguns momentos nos anos 30 e vai indo. Chegamos na década de 80, temos o momento das diretas, o momento da Constituinte, depois o impeachment do presidente Collor em 92. A gente vive momentos muito curtos, sem que se consolide uma tradição de maior participação política e interesse pela política no Brasil, né? Aí o Roberto Miranda aqui pelo Twitter disse o seguinte: não ter aula de política não é desculpa para não exercer o voto consciente. Isso é verdade. É isso? Ele está certo. Não é não ter aula de política, não ter como participar de qualquer atividade política. Os partidos só existem nas vésperas das eleições para fazer campanha. As campanhas são conduzidas para o horário eleitoral, onde há uma manipulação da cabeça do eleitor. O jeito que se apresenta lá não está falando aquilo que pensa, está lendo o que escreveram para ele. Esse tal de teleprompter que fica ali atrás do vídeo, que você parece que ele está falando o que ele pensa mesmo, mas na verdade ele está lendo, alguém escreveu para ele. Isso engana, William, engana muito. E as pessoas enganadas chegam a conclusões como esse senhor que falou há pouco, eu votei errado. Não, você não votou errado. Lembra? Ele falou mesmo. Não votou errado. Você foi induzido a votar porque você viu uma pessoa se expressando bem, simpática, bem alinhado, falando difícil e mostrando dados, demonstrando competência. Você votou, você escolheu.
não é verdade? Mas isso não é real. Nós precisamos acabar com essa manipulação do horário eleitoral, fazer os candidatos se apresentarem ao vivo. Fazer os candidatos se apresentarem ao vivo, como fazem os debates na televisão. A televisão brasileira faz isso. Esse candidato se apresentando ao vivo, você vai poder saber bem quem eles são. Agora, essa deseducação política que existe no país são decorrentes também de 2 fatores. Primeiro, nós tivemos uma ditadura de 30 a 45. Depois a ditadura de 64 a 98. Então, é um absurdo. A 88, a 85, perdão. Isso é um absurdo. Essa deseducação gera frutos, gera uma série de consequências. E nós estamos colhendo parte desses frutos.